Conecte ao Senhor. Coloque as suas expectativas no Senhor. Sabe, talvez você tenha vindo a esse lugar com muita expectativa. Talvez você tenha saído da sua casa dizendo, olha, é minha última chance. Se lá não tiver aquela resposta, eu não sei o que fazer. Talvez você tenha saído de casa com um problema, um grande problema. E você veio para cá procurando uma resposta, uma direção de como seguir. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor Jesus está nesse lugar. E a sua expectativa não vai ser somente suprida, como você também vai se assustar com o que o Senhor vai fazer. O Senhor não vai responder somente, mas Ele vai te surpreender essa manhã. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o louvor, com as luzes ou com o ar-condicionado desse lugar. Tem a ver com a presença de Jesus, que é poderosa para mudar a nossa vida por completo. Por isso, agora se você quiser, aumente o volume da sua voz, abra a sua boca e diga, Senhor, eu estou aqui, eu quero te ver. Eu vim aqui e eu preciso te tocar, a minha vida precisa de uma direção e eu compreendo que essa direção só pode vir do Senhor, o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A minha vida está diante do Senhor agora clamando, toca-me mais uma vez, enche-me mais uma vez. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor é o dono desse culto. Vem, Espírito Santo de Deus. Pai, mais uma vez nós dizemos ao Senhor, nós não viemos aqui para sermos distraídos. Nós viemos aqui para sermos transformados. O Senhor não é uma atração num domingo de manhã. O Senhor é fonte de vida para nós. É isso que nós viemos buscar nesse lugar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Estou muito honrada de poder compartilhar a palavra do Senhor com você essa manhã. Com certeza eu trago um abraço do pastor Josué, que está descansando. Ele merece, não merece? Ele está de férias, mas eu sei que ele está conectado em oração, conectado em coração com esse rebanho que ele tanto ama. Sabe, como pastora, tem uma pergunta que está no top 3 das perguntas que eu mais recebo, e eu acho que os pastores podem concordar comigo. A pergunta é, como descobrir o meu chamado? Muitas pessoas me perguntam isso. Muitas pessoas me perguntam, Mari, será que eu estou no caminho certo? Só que, na verdade, essa pergunta, a gente não precisa ser um grande crítico teológico para entender que essa pergunta, na verdade, esconde uma sede, uma ansiedade de ser útil. Quando, na verdade, queremos descobrir o nosso chamado, como quando temos a ansiedade de saber se estamos no caminho certo, na verdade, a gente quer saber mesmo se a gente está sendo útil. A gente quer saber se existe algo dentro de nós que o Senhor pode usar. Se existe algo dentro de nós que o Senhor pode capacitar, que o Senhor pode levar a gente a viver coisas extraordinárias. Nós vemos tantas pessoas vivendo tantas coisas com Deus, nós aplaudimos, nós nos inspiramos, mas na real, nós intimamente queremos ser úteis no reino de Deus. Eu sei que você não se sente confortável em sentar nessa cadeira todo domingo. Existe algo mais. O Senhor quer te usar para algo mais. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa manhã. Como ter uma vida útil no reino de Deus. Em nome de Jesus, o ano de 2022 vai ser o ano que você vai se surpreender com onde Deus vai te levar. Jesus vai te levar a lugares e pessoas que você nunca imaginou que você pudesse estar. E você vai ter a plena convicção de que não foram os seus pés que levaram você para esse lugar. Foi a voz, o vento do Espírito Santo do Senhor. Então, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Lucas 5, a gente vai ler a partir do versículo 1. Como viver uma vida útil no reino de Deus?
Lucas 5, versículo 1, fala assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. 2 barcos, todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Talvez a sua versão diga: vá para o alto mar. E a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado, de outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Onde Jesus estava, a multidão também estava. Jesus ia para um lado, a multidão ia atrás. Jesus ia para o outro, a multidão ia atrás. Chegou um momento em que a multidão estava comprimindo Jesus. Jesus então tem uma ideia. Ele vê alguns barquinhos perto ali da beira. Enquanto os pescadores lavavam as suas redes, Jesus pega um desses barquinhos, afasta esse barco da margem e começa a falar desse barco. Jesus fez desse barco um púlpito. E ele começou a falar e a ensinar. Mas nessa situação tinha alguns pescadores frustrados. Eles não pegaram nada. Então Jesus, depois dos seus ensinamentos, junta aqueles pescadores e diz assim: olha só, vocês precisam ir para águas mais profundas. Vocês precisam ir num lugar que ninguém nunca foi. Então eles falam: ô mestre, a gente já foi lá, mas já que é o Senhor quem está dizendo, a gente vai. Eles foram lá e a quantidade de peixes foi tantas que eles tiveram que pedir a outro barco para ajudar eles. E aí fica um ensinamento, abre um parêntese. Será que você está andando com pessoas que você pode confiar a pesca sobrenatural que o Senhor tem na sua vida? Porque algumas pessoas talvez tivessem medo. Eu não vou botar alguém aqui para segurar a minha pesca, é minha. Será que você confia nas pessoas que você está andando? Ou na realidade você tem medo? Medo de compartilhar seus maiores sonhos, porque sabem que essas pessoas não vão cuidar daquilo que Deus te deu. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com quem você divide a bênção de Deus na sua vida. Então essas pessoas ajudam aquela pesca incrível. Eles pegam aqueles peixes todos, os barcos estão quase afundando. Simão Pedro, assustadíssimo, falou: afasta-se de mim, eu sou um homem pecador, eu não consigo viver perto de alguém tão poderoso como o Senhor. Jesus, com olhos de compaixão, olha Pedro e fala assim: Pedro, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que você viveu agora? Você não nasceu só para pescar peixe, você agora vai ser pescador de homens. Eles, sem pensar 2 vezes, largam tudo, largam aquilo que Jesus tinha feito para viver atrás desse que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mari, como viver uma vida útil no reino de Deus? Primeiro, comece a disponibilizar aquilo que você já tem. Antes de ser chamado por Jesus para ser pescador de homens, Jesus usou o quê? O barco de Pedro. Jesus usou o recurso que Pedro já tinha
Para Pedro era só um barco, para Jesus era um grande palco para falar do reino de Deus e transformar vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que sonha em fazer algo grande com o Senhor, você que sonha em ter uma célula cheia, você que sonha em mudar a vida das pessoas, você que sonha em ser um grande empresário, o que você tem hoje que o Senhor pode usar? Talvez você seja uma pessoa e fale assim para mim: Mari, eu não tenho nada, a minha condição financeira não é boa, eu não tenho uma casa legal, eu não tenho um carro legal, eu não posso servir a Deus porque hoje eu não tenho nada. Deixa eu te falar, talvez você seja uma pessoa extremamente simpática. Talvez você seja uma pessoa que quando você chega no ambiente, o ambiente muda. Estava todo mundo meio estranho, você chegou, todo mundo ficou alegre, todo mundo começou a compartilhar. É um dom que Deus te deu, use isso em prol do reino dele. Talvez você seja uma pessoa que seja envergonhado. Mari, eu não sou essa pessoa, eu morro de vergonha. Olha, se o pastor um dia me chamar para orar na frente, eu nem sei o que eu faço. Eu morro de vergonha, Mariana, mas talvez você tenha uma condição financeira, você não precisa ser muito rico, mas talvez você consiga fazer um bolo e entregar para um vizinho. Talvez você consiga fazer um bolo e entregar naquele hospital perto da sua casa. Talvez, ainda cheio de vergonha, você consegue presentear alguém e essa pessoa vai sentir a mão de Deus através de você. A pergunta é, será que você não tem nada para apresentar para o Senhor essa manhã? Ou será que nós estamos mesmo querendo postergar aquilo que o Senhor tem pressa em fazer? Aí você fala assim para mim: não, Mari, quando a minha casa estiver pronta, quando a minha sala estiver pronta, aí eu vou abrir uma célula. Aí eu te pergunto, falta o que para a tua sala estar pronta? Falta um quadro ser pendurado lá no cantinho. Enquanto você está esperando o quadro, o Senhor tem pressa em fazer do seu sofá um altar para que vidas sejam transformadas. Enquanto você está esperando, quando eu tiver um carro melhor, irmão, tem gente precisando de carona para vir para a igreja, ele não quer saber do carro melhor, o seu é suficiente para dar carona para ele. A gente fica postergando, enquanto nós deveríamos ser gratos pelo que a gente tem, e o Senhor tem pressa em usar o que a gente tem. Às vezes você trabalha com crianças, você é uma pedagoga, você é uma professora, aí você vem na igreja, você passa correndo ali no Ministério Kids. Não, já trabalho com criança todo dia, no domingo eu quero descansar. Não! Quantas crianças ali queriam o seu abraço, todo o seu estudo, tudo que você já aprendeu pode ajudar tanto no Ministério Kids dessa igreja. Talvez na escola você não tenha a possibilidade de falar do amor de Jesus e aqui você vai ter livre acesso para falar do amor de Jesus com essas crianças. Talvez tudo que você precisa para trazer de volta o amor à sua profissão está em servir com a sua profissão o reino de Deus. Talvez você seja um empresário do marketing, talvez você trabalhe com TI, eu não sei com que você trabalha, eu sei que os campos estão prontos para serem colhidos e você tem a arma que você precisa, a gente só precisa ir. No B1 Conference eu contei uma história e hoje eu trouxe a prova. Consegue filmar aqui? O Juninho tá aí? Não sei, né? Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um crachá da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, mais conhecido como Ibatitude. Nós éramos Igreja Batista Central, ó, para lá. Esse aqui é o meu crachá de líder do data show dessa igreja. Tem uma foto horrível minha aqui. Eu era novinha. Eu não sabia, eu nunca imaginei que hoje eu estaria no púlpito falando com você. Mas o que eu sabia era ajudar no computador dessa igreja e eu servir. Para você pode servir num domingo aqui filmando. Para Deus é a porta do seu ministério. Sirva com o que você tem. Um grande empresário que eu admiro nesse ramo, ele é do ramo de vestuário, né, de roupas. E aí ele tinha, ainda quando ele tinha poucas lojas, ele tinha uma loja em específico, que não lucrava muito. E tinha um vendedor em específico que nunca saía ali do meio termo. Ele nunca foi um excelente, mas também nunca foi ruim. E um dia ele visitando, supervisionando essa loja,
esse vendedor foi até ele e falou assim, cara, eu não aguento mais ser o meio termo, eu quero ser o melhor vendedor da loja. E esse chefe vira para esse empregado e fala assim, vem cá, qual é o seu maior hobby? O que você faz e faria para sempre, sem receber nada por isso? Aí ele falou assim para o chefe, sabe, chefe, toda terça-feira, minha mãe faz um pão de queijo caseiro. E eu atravesso a rua, compro um Guaraná Antártica e a gente bebe e come junto, um café da tarde. Eu sou apaixonado pelas terças-feiras com a minha família, com o pão de queijo da minha mãe e o Guaraná. Aquele chefe virou para ele e falou assim, então traga o que você mais ama para essa loja. Traz o pão de queijo e traz o Guaraná para cá. Na semana seguinte, ele mandou mensagem para todos os seus clientes. Vem fazer parte de um dia especial para mim, o dia que eu vou compartilhar o segredo do que eu mais amo. Aquele vendedor não só se tornou o melhor vendedor da loja, como depois ele saiu do ramo de vendas ali da loja e se tornou um gerente. Por quê? Porque ele trouxe aquilo que ele já sabia, que ele já amava, para o que ele gostaria de ser. O que você ama? O que você faz? Mari, eu gosto de trabalhar com moda. Mari, eu gosto de trabalhar com crianças. Mas assim, eu não sou a melhor, eu gosto. Traga isso para o reino de Deus e o Senhor vai te capacitar a fazer. Talvez o que para você é só uma brincadeira pode se tornar o maior ministério. E você que talvez esteja aí triste, eu estou desempregado, eu estou procurando aquele emprego dos sonhos, aquela vaga dos sonhos. Irmão, enquanto você espera a vaga dos sonhos, faça o que está na sua mão agora. Minha esposa faz uma roupinha bonitinha, ajude ela a empreender nesse pouquinho agora. Deixa Jesus usar o que você tem nesse momento, o que está nas suas mãos. Porque deixa eu te contar uma coisa, um pouquinho na mão do Senhor se torna uma pesca maravilhosa. Então entregue para Ele o que para você é pouco, o que para você não é tão relevante, e Ele vai fazer relevante. Para uma vida útil no reino de Deus, você precisa disponibilizar aquilo que você já tem e deixar de lado essa história de quando eu tiver, quando eu for, quando eu me formar. Viva os propósitos do Senhor para a sua vida hoje. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que além da gente entregar aquilo que a gente já tem, como Simão entregou o seu barco para ser um grande palco da presença do Senhor, a gente precisa de coragem a ir a um lugar que ninguém nunca foi. Jesus vira para aqueles pescadores e diz assim, vocês precisam ir a águas mais profundas. Em algumas versões, vocês precisam ir em alto mar. Qual o problema dessa afirmação? O mar naquele tempo não era conhecido como conhecemos hoje. Hoje eu adoro ver esses vídeos de baleia, um monte de coisa, é lindo. Vídeo em HD dos animais na água, perfeito, lindo demais. Mas naquele tempo não tinha isso, naquele tempo não tinha sonar. Naquele tempo a água, a profundidade causava um desconhecimento, eles tinham medo. Tinham muitas histórias de monstros que habitavam nas profundezas do mar, porque eles não conheciam o que estava lá embaixo. Então, quando Jesus pede para eles irem à águas mais profundas, Jesus está dizendo, rompa com os seus medos e vá a um lugar que ninguém nunca foi. Jesus está dizendo, não me importa se você não sabe o que tem lá, a minha voz é o que você precisa para ir, então vá. Deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa essa manhã sair desse culto com coragem e chegar nas profundezas do coração de Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas que têm de vida com Deus a minha idade, eu tenho 27 anos. Talvez eu esteja falando, Mariana, quando você estava nascendo, eu já estava pregando. Quando você estava nascendo, eu já liderava um grupo. Quando você estava nascendo, eu já dava aula na escola dominical. Mas hoje talvez a sua vida com Deus esteja estagnada. Talvez você nem tenha esse tempo todo com Deus, mas você chegou a um nível que você parou no mesmo lugar.
Talvez você ouve canções novas na igreja, você ouve palavras semanalmente, mas a sensação que dá é que você está no mesmo lugar com o Senhor, e o Senhor te chamou aqui hoje para gritar para você: vá para águas mais profundas, largue a beirinha, largue a superfície. O Senhor é uma fonte inesgotável, Ele é um oceano, mergulhe nele. Você não vai mergulhar no Senhor só ouvindo podcast sobre Deus na internet. Você não vai chegar a águas mais profundas só procurando no YouTube mensagens sobre amor. Não. Você vai chegar a águas mais profundas quando você mergulhar na verdade que é o Senhor Jesus. Você vai para águas mais profundas quando essa palavra for a palavra que guia a sua vida. Quando você tiver suas próprias revelações sobre quem Deus é. Quando a própria voz de Deus falar com você em secreto quem você é e o que Ele espera de você. A gente aprendeu a cortar caminho. A gente quer o que o outro aprendeu com a palavra de Deus, enquanto o Senhor tem a verdade revelada para nós individualmente. Mas é preciso de coragem para ir a um lugar que ninguém nunca foi. Talvez muitos de nós hoje estejamos cheios de boias na nossa vida. Talvez a sua boia seja o seu ciclo social. Você tem medo de se posicionar, de influenciar com amor e verdade, porque você tem medo de perder o seu status. E isso está te fazendo boiar enquanto Deus te chama para o profundo. Talvez a sua boia hoje seja o seu palavreado, seja a forma como você fala com os outros. Você fala assim: eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou grosso mesmo. Mentira! O Senhor quer te levar para um lugar diferente, o Senhor quer mudar você, o seu interior. O Senhor quer que as pessoas amem você, mas você está preso a essa boia. Talvez essa boia seja o seu dinheiro. O Senhor quer usar para o reino dEle, mas você tem medo. Nós não iremos mais profundo enquanto não tivermos coragem de cortar as boias que nos deixam boiando na presença do Senhor. Não dá mais para viver na superficialidade de uma espiritualidade oca, vazia, que acaba quando o culto acaba. Nosso relacionamento com Deus não está sob a circunstância do culto, ele começa quando o culto acaba. Quando temos uma direção espiritual do anjo dessa igreja, nós saímos daqui inflamados e corremos para os nossos quartos de oração. Eu estudo na UF, lá no Gragoatá, em Niterói. E um dia eu estava olhando ali, eu senti que Deus queria falar comigo aquele dia. Você sentiu isso? Você sente assim: hoje Deus quer falar comigo. Aí você sai procurando tudo, você sai olhando tudo. Deus vai falar comigo de alguma forma. Então, o sinal abriu, opa, Deus quer falar comigo aqui. E eu lembro que eu sentei, tinha um mirante assim muito bonito. Dá para ver a Baía de Guanabara, aquela coisa linda, né? Um sofá boiando, as coisas assim. E aí eu estava sentada lá, falei: Deus, tirando o sofá, tá bonito aqui. Eu sei que o Senhor quer falar comigo assim, nessa paisagem bonita. E de repente eu vi um plástico, sabe plástico de saquinho de salgadinho? Boiando. E meus olhos foram direto para aquele plástico e eu não conseguia tirar os olhos do plástico. Falei: Deus, não é possível, com uma paisagem tão bonita, o Senhor quer falar comigo através do lixo. E meus olhos não conseguiam parar de olhar aquele plástico. E era aquele plástico meio que tem alumínio. A parte de alumínio, a parte prateada estava para cima. E a parte da etiqueta, né, a parte que falava o nome daquele produto, estava para baixo. E boiava. Eu falava: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que está acontecendo? E Deus falou comigo, eu queria compartilhar com você que talvez seja a sua realidade. O Senhor disse assim para mim: Mari, muitas vezes na sua vida você como esse plástico boiando. Tem um oceano para mergulhar, você está satisfeito em ser molhada pela metade. O Senhor tem um oceano de experiências com Ele e você está acostumado, você está satisfeito com um arrepio. O Senhor tem para você mais do que um arrepio. O Senhor quer mudar a sua casa, o Senhor quer mudar o seu trabalho, o Senhor quer fazer de você um missionário, o Senhor quer fazer de você um pastor. O Senhor quer que você seja um embaixador dEle, aonde quer que você esteja, mas para isso, você precisa mergulhar.
Para isso, você precisa conhecer as profundezas do coração de Deus. Para isso, a gente tem que ser corajoso para abrir mão de qualquer coisa que nos afaste do coração de Deus. Sabe, eu acho que a gente nunca falou tanto de avivamento como temos falado nos últimos dias. E tem olhos sobre o Brasil. Muitos países estão com um olhar. Há alguns anos atrás eu já ouvi uma outra conferência de um outro país falando que o Brasil seria berço do último avivamento. Os outros países estão olhando para nós na expectativa de vivermos algo sobrenatural. E talvez você também esteja nessa expectativa. A expectativa de viver algo sobrenatural com o Senhor nesse último tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não queira apenas ver, seja quem participa. Eu não jogo bola, nem um pouquinho. Mas eu tenho a plena convicção de que se eu jogasse bola, eu não estaria satisfeito em sentar na arquibancada. Eu queria fazer aquele gol. Muitas vezes nós estamos satisfeitos em ver pessoas vivendo grandes coisas com o Senhor e não temos coragem de pegar a bola e chutar. Chegou o tempo da gente parar de só admirar o que Deus está fazendo e começar a viver essas coisas poderosas. Chegou o tempo de alguém falar com você, estou com dor de cabeça no trabalho, e você não vai dizer, peraí que eu vou pegar um remédio. Você vai dizer, senta aqui do meu lado, eu vou orar por você. Chegou o tempo de você chegar para alguém do seu trabalho que está reclamando do casamento e não dizer, eu vou orar por você. Não, você acredita que o Senhor pode mudar o seu casamento agora, então feche seus olhos comigo agora. Mas está no trabalho, não importa, o seu casamento é mais importante. E ora com essa pessoa naquele momento. Chegou o tempo dos filhos de Deus se revelarem. Isso só vai acontecer se o nosso coração estiver ligado, conectado com Ele. Isso só vai acontecer quando a gente mergulhar nas palavras do Senhor. Eu gosto muito de receber pessoas na minha casa. E graças a Deus, Deus me deu um marido que ama mais do que eu. E lá em casa sempre tem um grupo de pessoas. Só que sexta-feira aconteceu algo interessante. Sexta-feira, depois do culto, a gente saiu com algumas pessoas. Meu marido conheceu 4 jovens de um outro estado que vieram aqui conhecer o nosso trabalho, conhecer o que a gente estava fazendo com os adolescentes. O Rafa passou o dia com eles, foi muito legal, o Rafa compartilhou comigo. No final do culto eles vieram, conversaram comigo, mas eu tinha acabado de conhecê-los. E aí a gente foi lá para casa, pedir aquela pizza, aquela coisa do jovem, divide para todo mundo, né? Aquela coisa. E eu chamei os meninos, eu falei assim, vamos lá em casa, vai uma galera. E lá no meu apartamento tinha uns 15, 17 eu acho que tinha aquele dia, sexta-feira. Só que precisava de uma cadeira a mais. E essa cadeira estava no meu quarto. Eu olhei em volta e eu falei assim, eu não posso pedir para esses meninos irem lá no quarto pegar uma cadeira. Então eu chamei a um amigo que eu tinha mais intimidade e disse, vai lá no quarto e pega a cadeira, por favor. Fiquei refletindo sobre aquilo. Será que no reino de Deus nós somos o que ficam na sala e ficam vendo o que está todo mundo vendo, ou somos os amigos íntimos que conseguem chegar no quarto e conhecer a intimidade do nosso Pai? Quem é você no reino de Deus? O que está no movimento ou o que está na intimidade? Você é a multidão que segue Jesus pelo que Ele pode fazer por você, ou você é o discípulo que vai com Ele até a cruz, se necessário for? Quem nós somos no reino de Deus? Para vivermos tudo o que planejamos viver, para vivermos tudo o que sonhamos viver, influenciando com amor e verdade, isso só vai acontecer se a gente parar de ser multidão e começar a ser discípulo. Isso só vai acontecer se a gente parar de ser o colega que chega na sala com todo mundo e ser o amigo que conhece a intimidade do Senhor. E não tem atalho para a intimidade. É tempo de qualidade, é olhar o Senhor todos os dias, é dirigir para o seu trabalho ouvindo uma música, voltar para a sua casa ouvindo uma música. Coloca a Bíblia falada se for preciso. Mas nós não podemos levar a nossa vida sem ouvir a voz do Senhor para nós. Para uma vida útil, além de disponibilizar o que temos, além de ter coragem de ir para um lugar mais profundo,
A gente precisa entender que o Senhor muda a nossa vida para um propósito sobrenatural. Depois de uma pesca singular, depois de uma pesca maravilhosa, Jesus vira para esses discípulos e fala assim: então, tá vendo tudo que eu fiz? Vocês vão ser mais do que isso. Vocês não vão ser pescadores de peixe, vocês vão ser pescadores de homens. Eles olham aquilo tudo, eles nunca tinham pescado tudo aquilo e falam assim: eu posso largar tudo isso para servir esse Senhor. Talvez hoje você entrou procurando algo para a sua vida agora. Talvez hoje você entrou nesse lugar procurando uma direção para hoje, para esse tempo. O Senhor está te dizendo: eu tenho uma solução para esse tempo, mas eu também tenho novos olhos para você, olhos de eternidade. Eu tenho um propósito maior. Você vai fazer mais do que imagina, você vai mudar a vida das pessoas. O seu trabalho não vai ser só para encher o seu bolso. O seu trabalho vai transformar a vida das pessoas. As pessoas que trabalharem com você serão cheias do Espírito Santo do Senhor. Ninguém vai entender por que o seu trabalho é tão bom. E você vai poder dizer: o Senhor habita nesse lugar. Essas pessoas são cheias do Espírito de Deus, porque eu levei o Senhor para esse lugar. O Senhor quer mudar a nossa realidade, o Senhor quer mudar a nossa perspectiva. Só é útil no reino de Deus quem entende que o reino de Deus é muito maior do que o que a gente pode ver. Só é útil no reino de Deus quem entende que nós vivemos, o nosso coração bate por uma palavra: a eternidade. Vamos voltar para o lugar da onde saímos, um lugar de intimidade na eternidade com o Senhor. Você nasceu para viver algo muito maior. Esse vazio que você tanto sente é o seu coração gritando: a eternidade me espera. Só o Senhor pode suprir isso. Mas sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente ama mais a missão do que o Deus da missão. A gente quer tanto liderar algo, a gente quer tanto empreender, a gente quer tanto aquilo que quando o Senhor nos dá, a gente começa a amar mais a missão do que o Deus que nos deu. A gente começa a idolatrar aquilo que Ele nos deu, ao invés de voltar os nossos olhos para Ele e dizer: muito obrigada pelo que o Senhor me deu. Eu sei que o Senhor pode fazer muito mais, isso não me amarra. Meu coração é livre para te seguir. E se o Senhor quiser, eu abro mão de tudo que você me deu para viver algo sobrenatural com o Senhor. Será que a bênção que o Senhor te deu, você não ama mais do que o Senhor? Será que hoje você não tem medo de abrir mão daquilo que Deus te deu? Tem uma música que eu gosto muito e ela fala assim: me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Deus, me dê aquilo que o Senhor projetou para mim, mas coloque em mim um coração disposto a entregar qualquer coisa para viver o que o Senhor tem. Não me deixe escravo do que o Senhor me deu. Eu sou escravo de um dono só, e esse dono é o Senhor. Aonde o Senhor for, eu vou. Meu coração tem sede em te perseguir, Senhor. E se o Senhor me der a bênção que eu tanto espero, glória a Deus. Se o Senhor não me der, amém também. Os meus olhos estão fixos em Ti. O Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor só vai ser tudo o que a gente tem quando a gente estiver disposto a abrir mão de qualquer coisa por Ele. Enquanto Ele não for o Senhor da nossa vida, a gente vai cantar nesse templo muitas mentiras. Será que você está atento porque você está cantando aqui? Fere o meu coração com uma ferida de sede e fome por Ti. Eu vou gastar a minha vida até que o Senhor venha. Não cante isso se você não entender a responsabilidade de dizer: Deus, eu vou gastar cada dia da minha vida, cada gota do suor em ver o Seu reino sendo estabelecido na terra. Sua vida só será uma vida útil. Você só vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro em paz
quando você entender que a sua vida não é somente para essa terra e esse tempo. O Senhor tem um propósito maior, vidas para te dar. Você vai batizar pessoas nesse lugar. As pessoas vão dizer, olha, aquela família, aquela pessoa mudou a minha vida. E graças a essa pessoa eu estou mudando a vida de outros. Uma vida útil termina com um senso de propósito eterno. Você vai ter uma vida útil no nome de Jesus, se você entregar o que você já tem ao Senhor. Disponibilizar para Ele aquilo que Ele já te deu. Se você tiver coragem de conhecer as profundezas do coração de Deus, se você tiver coragem de entregar a Ele o seu coração e permitir que Ele tire aquilo que não tem nada a ver com Ele, se você tiver coragem de se apaixonar por essas escrituras, você vai ter uma vida útil se você entender que o propósito é muito maior. Eu não sei como você entrou aqui essa manhã. Eu não sei se você procurou uma direção. Eu não sei se você entrou aqui se achando inútil. Eu não sei se algum dia algum professor, um técnico de futebol, seus pais disseram para você, você é inútil, você não serve para nada. Talvez você olhe o lugar da onde você veio, talvez você olhe as pessoas da sua casa e pense, Mariana, ninguém nunca prosperou, eu nunca vou conseguir prosperar. Talvez você tenha recebido a notícia que você está desempregado essa semana. O Senhor te atraiu a esse lugar dizendo, não é voz nenhuma que diz a sua utilidade. Eu, o Senhor teu Deus, que te criei, te dou um propósito, uma direção. Você não é só útil para essa terra, você é útil para o meu reino. E em você eu deposito poder para viver um ano sobrenatural. Esse é o Senhor que nos chamou e está aqui essa manhã, aquecendo os nossos corações. Você consegue senti-lo? Você consegue sentir a voz do Espírito Santo dizendo para você, a vida é mais do que você imagina. A vida é mais do que a sua dor. A vida é mais do que esse problema. Existe um propósito eterno. Se você hoje quer sair daqui recebendo uma nova utilidade, recebendo um novo propósito, eu queria que você orasse comigo, fechasse os seus olhos no seu lugar e você repetisse essa oração comigo assim, Senhor, eu quero uma vida nova contigo, me perdoa pelos meus pecados, eu me arrependo de até agora ter guiado a minha vida por mim mesmo, eu quero ser guiado por Ti. Eu quero me dispor de tudo que eu tenho para Te servir. Eu quero conhecer as profundezas do Teu coração. Coloque em mim os óculos da eternidade para eu perceber e entender que existe um propósito muito maior. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E ao sair desse lugar, o mundo inteiro vai encontrar uma nova pessoa. Alguém restaurado por Ti. No nome de Jesus. Amém.